A estreia de hoje é uma minissérie chamada Estado Zero. É uma minissérie australiana em 8 episódios e que traz nomes de grife, né? Tipo Yvonne Strahovski, que é conhecida por Handmaid's Tale, e Cate Blanchett também está. Ela não só está atuando nesta série, como também ela é uma das criadoras dessa série, que é baseada numa história real. Então, se você quiser saber mais sobre Estado Zero, fique aqui com a gente. A história desta série fala sobre uma mulher chamada Cornelia Hall, que é interpretada pela Yvonne Strahovski aqui. Ela é uma mulher que trabalha como... Como que é aquelas pessoas que voam no avião? A comissária de bordo. Ela trabalha como comissária de bordo e ela está sendo pressionada pela família, ela também está sendo muito pressionada em questão de trabalho, questão de futuro e tal. E ela resolve fazer um tratamento. Ela resolve entrar num grupo de apoio. Esse grupo de apoio, ele é liderado por um casal que é interpretado pela Cate Blanchett e pelo Dominic West, que também é um ator bem famoso, bem conhecido por outros papéis aí no cinema e nas séries americanas. Eles estão lá, né, tratando da menina, da Cornélia, até que esse rapaz, um deles, né, que é esse rapaz que comanda esse grupo de apoio, humilha publicamente, então ela tem um surto. Como julgar, né? Hoje em dia é fácil você ter um surto, todo mundo tem um surto. Eu não tenho. Ah, não. Ela tem um surto e sai correndo. Ela sai correndo, mesmo. Ela fica meio doida e ela vai parar num centro de detenção de imigrantes. Aí é que o negócio começa a ficar pesado, porque a mulher é australiana, está presa num centro de detenção de imigrantes, e há, dentro desse centro de detenção, um grande problema: a forma com que se trata os imigrantes dentro deste local. Então a gente tem várias pequenas histórias que são contadas também enquanto ela está dentro desse centro, e ao mesmo tempo a gente vai acompanhando a história da própria Cornélia, que é uma história comovente, porque ela acaba ficando realmente com problemas psicológicos e, além disso, ela também tem vários problemas dentro da prisão, onde ela vai parar inadvertidamente, com todo mundo achando que ela é uma imigrante, mas lá ela precisa conviver com uma nova realidade. Essa é uma história real, como eu disse, e provocou no governo australiano uma grande investigação para saber como as pessoas imigrantes, como os imigrantes, né, são tratados nestes centros de detenção. Porque o que a Cornélia viu é uma coisa realmente bizarra, e é uma coisa que ninguém sabia. Muitas pessoas do próprio governo australiano não sabiam o que se passava dentro deste local. Então acabou causando, né, essa história, como eu falei, uma história real, ela acabou causando uma grande comoção no público australiano, justamente porque ninguém imaginava que havia esse tipo de procedimento dentro de um país tão conhecido pelo seu pacifismo. E são as pequenas histórias também que são contadas no decorrer desta série que também comovem, que fazem com que a gente fique realmente próximo desses personagens. Tem, por exemplo, uma das histórias que a gente vê é de um pai que precisa fazer um grande sacrifício para conseguir o visto de imigração para sua filha, e ele vai acabar preso neste local. Além do mais, a gente também tem aí a briga da chefe de imigração com o próprio diretor deste local, do centro, para saber de quem são as responsabilidades a respeito do tratamento que é dado para estas pessoas, que, com um pequeníssimo spoiler, elas são tratadas com muita indignidade. São tratadas como se fossem animais, como se fossem bichos mesmo. É uma coisa bem, infelizmente, comum, né? A gente está num problema hoje em dia no que diz respeito à questão de imigração nos países, nos europeus, no americano também, né? Lá nos Estados Unidos, com essa política dura do Donald Trump também, destratando os imigrantes, tratando como se não fossem pessoas, no caso. Então, esta série resume, de certa forma, como muitos países lidam com o problema da imigração. O que não deveria ser um problema, mas as pessoas, países que têm os seus próprios interesses, eles acabam apelando para violência, apelando para várias práticas que poderiam, basicamente, denunciar esses países nos conselhos da ONU e etc e tal. Então o que a gente tem aqui é uma história que ela é bem condensada, né? Uma minissérie, ela é fechada em si mesma, não vai ter segunda temporada. Então é uma história para a gente acompanhar e perceber os horrores pelo qual essas pessoas passam, e não só essas pessoas que foram realmente detidas pela imigração, mas também o horror
da própria Sophie, que é a personagem da Yvonne Strahovski neste filme, aquela que surta e tal. A própria pressão que é feita em cima dela é uma pressão muito comum, muita gente pode se reconhecer nesta história dela, e a própria forma com que ela surta, que ela tem esse surto psicótico e sai correndo e acaba sendo presa nesse local, isso faz com que muitas pessoas se enxerguem nessa história, porque pressão de trabalho, pressão de família, pressão da vida em geral, pode fazer realmente com que muitas pessoas tenham aí problemas para lidar com isso. E antes que eu me esqueça, também tem a história de um cara, como é o nome dele? O ator é o Jai Courtney, né? Também é conhecido, relativamente conhecido. Eu não lembro o nome do personagem, mas ele é um homem que acaba aceitando relutantemente ser guarda nesta prisão. E enquanto ele está lá, ele vai vendo os horrores que essas pessoas são submetidas, né? Essas pessoas que tentam sair do seu país para entrar num país melhor e ter uma vida melhor, elas acabam sofrendo vários abusos dentro dessa prisão. E esse guarda representa nós, espectadores, vendo essas atitudes e não podendo tomar nenhum tipo de atitude diferente porque é um baixo funcionário, ele não tem poder para evitar isso, porque isso vem das esferas superiores. Quem deveria pensar nisso são os chefes, é o próprio cabeça do governo australiano, mas ele só presencia, então ele faz o papel dos nossos olhos ao ver todas essas atrocidades acontecendo. E é claro que esse personagem também tem um destino, a gente não pode contar. Vocês vão ter que assistir a série. Até porque a gente recomenda muito essa série. A gente já pode dizer aqui logo de cara, tanto pela temática, que é uma temática muito importante hoje em dia, que as pessoas precisam ver, precisam assistir. Muito bem sacada a Cate Blanchett ter criado esta série, ter produzido esta série, justamente para mostrar esse tipo de história pra gente, para que a gente possa entender melhor a questão da imigração e também dos problemas psicológicos que são causados por pressão da sociedade. Em si, são duas histórias que caminham juntas, né? Parecem muito díspares uma da outra, mas elas caminham junto dentro desta minissérie. Ao mesmo tempo que nós também temos grandes atuações, a própria Yvonne Strahovski, que ficou aí nos últimos 3 anos conhecida por interpretar Selena no Handmaid's Tale, que é uma das grandes vilãs, né? Aquela vilã que a gente fica meio com dó, né? Tem hora que a gente fica com dó, tem hora que a gente quer deitar na porrada. Ela faz esse papel muito bem, e aqui ela foge deste papel e encarna essa personagem com muita força. Então a gente acredita nela logo nos primeiros momentos dessa minissérie. O que prova que ela é uma atriz excelente. A gente vai conhecendo a história da Sophie, né, que é a personagem desta atriz. A gente vai descobrindo com flashbacks, com vários detalhes que vão sendo colocados pra gente e que a gente vai montando esse quebra-cabeça por ela, né, pra gente poder entender o que levou ela a tomar as atitudes que ela tomou. Então é um trabalho bem delicado, ela poderia muito bem ter postado no histrionismo, só despentear o cabelo e agir feito uma doida, mas não, ela faz de uma forma que é muito competente e inclusive poderia muito bem ser indicada a prêmios, caso as séries australianas fossem melhor distribuídas, né, nos Estados Unidos, onde se concentram os prêmios e tal. Mas também a gente tem que destacar as atuações do Dominic West, que é o Gordon, né, que é um dos caras da autoajuda lá que faz com que a Sophie surte, e também a Cate Blanchett, que faz um papel pequeno. Ela não tem, assim, grandes aparições nesta minissérie, mas quando aparece é Cate Blanchett. E o melhor, ela tá de peruca, como sempre. A peruquinha é muito boa, inclusive, não é que nem aquela do Indiana Jones 4, é boa. É uma caracterização bem feita dessa vez. É o Willy Wonka. Ela não tá parecendo o Willy Wonka russo, que nem no Indiana Jones 4. Enfim, a série termina de uma forma que até deixa um pouquinho de esperança pra gente, mas aí então a gente já tá da vida por conta da burocracia que governos têm para poder resolver um problema criado por eles próprios. Também a gente já tá pistola da vida por conta da situação dos imigrantes dentro deste local, que fazem com que a gente fique irritado pensando que não é uma coisa isolada, acontece em todo lugar. Então o que a gente pode dizer é que Estado Zero é uma série que ela não é bem digerida, porque os temas dela são difíceis, mas é uma série extremamente necessária. Por isso, para nós aqui do canal 5 Tons, esta série merece 5 estrelas. É uma minissérie que, como eu falei, ela não vai ter segunda temporada, porque a história dessa mulher, né, a Cornelia Hall, inclusive, só lembrando, Cornelia Hall é o nome da personagem real, Sophie é o nome da personagem nessa série, tá? Então, só lembrando. Mas enfim, esses personagens são suficientemente interessantes pra gente poder acompanhar essa história. E em todo o resto, em atuação, em fotografia, em direção e
todo o resto, é uma série muito bem planejada, muito bem feita. A gente recomenda que você assista para que você possa deixar aqui nos comentários a sua opinião. Por hoje é isso, a gente fica por aqui e a gente se vê aqui no canal 5 Tons. Um abraço e até logo.